Se você estava procurando um lugar para poder tirar suas dúvidas sobre o Enem, veio ao lugar certo. Meu nome é Fabiane e eu estou aqui para fazer com que você atinja a nota 1000 na redação. A primeira pergunta que muitos alunos costumam ter, uma dúvida frequente, é se eles começam pela redação ou pela parte objetiva no segundo dia de prova. Bom, a minha dica é que você comece pela redação. Por quê? Por que, Fabi, que eu começo pela redação? Porque você chegou ao local de prova, você está mais descansado e assim você consegue pensar melhor os seus argumentos. Então, comece pela redação. Faça pelo menos um rascunho da sua redação. Depois, você passa as suas questões objetivas. Uma outra pergunta que os alunos costumam também fazer é qual o tempo que eles têm para realizar a redação. Quanto tempo eu tenho, Fabi, para fazer essa prova? Levando em consideração que você tem 1 hora a mais de prova no Enem, você tem 1 hora para fazer a sua redação. Se por um acaso, nesses últimos momentos de preparação para a prova, você ainda não cronometra a sua produção de redação, faça isso. Experimente cronometrar para ver quanto tempo você demora para realizar a sua redação. Se por um acaso você ultrapassar muito 1 hora, faz a sua redação em 1h30, 2 horas, é momento de você repensar as estratégias de escrita, né? O que está fazendo com que você demore um pouco mais a realizar a sua produção. Agora, se você já consegue realizar a sua redação em 1 hora, 1h10, 1h15 no máximo, ok, mantenha esse horário e continue cronometrando a sua redação, a sua produção. Então, a primeira dica é que você comece pela redação. A segunda dica é que nesse momento final você comece a cronometrar para ver se você não ultrapassa essa 1 hora. Feito isso, chegado ao local de prova, o que você tem que fazer? Atenta à sua leitura ao tema que vai ser solicitado. Tente identificar qual o tema vai ser proposto. A leitura atenta da proposta para que você identifique qual é o recorte temático da sua redação. E assim você consegue realizar muito melhor o seu planejamento de texto. Atenção, por quê? O Enem, ele costuma cobrar temas de caráter social. E esse tema, geralmente, é um problema. Isso significa que você precisa problematizar o tema que vai ser solicitado. E esse tema, Fabi, eles retiram de onde? Né? Como que eles pensam esse problema? Bom, geralmente é um problema da atualidade. E se é um problema da atualidade, o contexto é o nosso Brasil, o contexto nacional. Muitos alunos costumam perguntar assim, Fabi, qual é o tema que vai cair na redação? Como me preparo para saber qual é a proposta sobre o que eu vou ter que escrever? Bom, para que você não tenha nenhuma surpresa no dia da prova com relação ao tema, a minha dica é que você se mantenha informado sobre o que aconteceu na atualidade, o que a mídia trouxe como um problema social, o que nós temos discutido ultimamente e que precisa de intervenções, tanto governamentais quanto da sociedade. Por exemplo, o problema da mobilidade urbana poderia ser um tema? Sim, a questão racial, a questão da intolerância, a intolerância religiosa, a intolerância ideológica, enfim, a questão do deficiente, qualquer problema que nós tenhamos discutido nesse último tempo, pode ser o corpus da sua redação Enem. Então, a próxima dica que eu deixo para você é mantenha-se atualizado. O que foi debatido? Isso vai ser importante para que você alcance a nota 1000 na redação. Bom, atente, porque se você não compreendeu qual é o recorte temático da redação e fugir totalmente ao tema, você corre o risco de zerar a sua redação. Assim como se você também fugir ao gênero que foi solicitado. Nós sabemos que o gênero solicitado no Enem é a dissertação argumentativa. Antes de nós passarmos para a estrutura dessa dissertação, de que forma que eu posso organizar o meu texto, é interessante que você tenha em mente qual é o objetivo da dissertação argumentativa, ou, na verdade, quais são os objetivos da dissertação argumentativa. Para isso, a gente precisa trabalhar o que é dissertação e o que é argumentar. Dissertar é o mesmo que expor, que informar, que mostrar alguma informação acerca de um determinado tema. Então, o primeiro objetivo é informar o seu leitor acerca do tema que foi solicitado. E argumentar significa defender uma opinião acerca de um tema. Então, significa que você, no Enem, precisará expor informações acerca de um tema e também defender uma opinião. E, para isso, para organizar o seu texto, você
produzirá a dissertação com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. São as três partes fundamentais de uma dissertação argumentativa. Primeira parte, a introdução. A minha dica é que essa introdução ela não ultrapasse as 6 linhas, para que você consiga um espaço suficiente para argumentar logo após. E essa introdução, ela tem 2 objetivos: apresentar o tema, contextualizar o tema e apresentar a tese. A contextualização do tema, ela pode se dar em diversas estratégias, a partir de uma citação filosófica, de uma alusão histórica, a partir de alguma exemplificação, enfim, são diversas as estratégias. Mas a minha dica é que você já mostre para o seu corretor, a partir da contextualização do tema, que você consegue digamos assim, fazer uma analogia do tema a alguma área do conhecimento. Então, se você já conhece algo de história, algo de filosofia, de literatura, do cinema, enfim, que você consiga já dialogar com o tema, é o momento de você mostrar esse conhecimento. Feita a exposição do seu tema, é o momento de você apresentar a parte crítica do seu texto. Qual vai ser a ideia crítica? Qual vai ser o problema, a problematização que você trará para o seu texto? Essa problematização é a tese. Atente. Na introdução, a tese ela deve se mostrar explícita. Se a sua tese não aparecer na introdução, você corre o risco de produzir um texto mais expositivo do que argumentativo. Então, atentem. Tese já na introdução do seu texto. Próximo passo. Apresentei a tese, eu preciso agora partir para o desenvolvimento do meu texto. Nesse desenvolvimento, a minha dica é que você o faça em 2 parágrafos. Em cada parágrafo, você apresente um argumento diferente. Esses argumentos, eles sustentarão a sua tese. Como assim? A sua tese, ela será a problematização. Os argumentos serão a comprovação de que o que você está abordando realmente é um problema. É o momento de você convencer o seu leitor, no caso o seu avaliador, de que o que você defende na tese realmente é algo verossímil. E a minha dica é de que você organize esse seu parágrafo de desenvolvimento em 3 momentos, como eu organizei aqui: tópico frasal, comprovação do argumento, comentário crítico. Bom, o tópico frasal seria a ideia principal desse texto, né? Desse parágrafo. A ideia principal desse parágrafo, qual o argumento que eu irei apresentar. Feito isso, é necessário que você comprove esse argumento. E a comprovação pode ser feita por meio de exemplos, de dados estatísticos, de argumento de autoridade, qualquer que seja a estratégia para você comprovar aquele argumento. Feito isso, a última parte do seu desenvolvimento, do parágrafo do seu desenvolvimento, será um comentário crítico, ou seja, você irá, no final desse parágrafo, reafirmar a sua tese. Faça isso nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ok? Próximo passo, depois que eu já apresentei o tema, a tese e os meus 2 argumentos, é interessante, agora na verdade não é nem interessante, é obrigatório que você apresente na conclusão uma proposta de intervenção ao que você discutiu. Então, se você mostrou que há um problema, você mostrou que esse problema realmente merece uma discussão, é o momento de você mostrar o que fazer em relação a esse problema, como intervir em relação a esse problema. Essa proposta de intervenção, além de ter que necessariamente respeitar os direitos humanos, ela também tem que seguir algumas regras, algumas etapas. Você não tem apenas que mostrar o que fazer, quais são as ações. Também é necessário que você mostre quem serão os agentes e como essas ações elas serão elaboradas. Então, conclusão, proposta de intervenção, o que fazer, quem irá fazer e como essas ações serão realizadas. E, para finalizar, a conclusão, atente que ela não deve apenas propor algo que englobe a conscientização. É necessário que você tenha no seu texto também medidas práticas. Atrele conscientização e medidas práticas na sua proposta ou nas suas propostas de intervenção. Essa é a estrutura da dissertação argumentativa. E
Como eu disse, né, com relação ao número de linhas, a gente tem 30 linhas para desenvolver redação Enem. Tente que você consiga uma proporção entre os parágrafos, sendo que a introdução e a conclusão sejam menores do que os parágrafos de desenvolvimento. E aí você tem algo mais ou menos assim, a sua introdução e a conclusão menores e o seu desenvolvimento maior. Por quê? A argumentação é a parte principal do seu texto. Com relação às características linguísticas da dissertação, tenha em mente que esse gênero prototípico, ele tem que ser escrito na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. O Enem é o único que abre exceção e permite que o candidato se expresse na primeira pessoa do plural, ok? Apenas do plural, apenas o nós pode aparecer no Enem. Pode. Mas a minha dica é de que você mantenha a dissertação prototípica, genuína, original e produza a sua dissertação na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Também é um aspecto importante esta dica que eu estou dando a vocês. A cópia parcial dos textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de prova acarretará a desconsideração do número de linhas copiadas. Essa informação diz respeito aos textos motivadores que são apresentados na coletânea. Como o próprio nome diz, são textos apenas motivadores. Em hipótese alguma, você irá copiar alguma informação presente nesses textos. Use-os apenas como uma motivação, uma inspiração. Traga a sua leitura, traga o seu repertório, o seu conhecimento de mundo. A autoria no Enem é peça fundamental para que você alcance a pontuação nota 1000. Não adianta ter boas ideias, ter ótimos argumentos, se o seu corretor não conseguir ler o seu texto. Letra legível. Se por um acaso a sua letra cursiva não estiver legível, não tem problema. Você pode sim utilizar a letra de forma, desde que você diferencie as maiúsculas das minúsculas. O importante é que o seu texto esteja legível. E, por último, mas não menos importante, título. Eu coloco ou não coloco título, Fabi? Para o Enem, o título é um elemento opcional. Então, se você, ao produzir o seu texto, tiver uma ideia interessante para o título, coloque-o. Isso vai te ajudar na pontuação por meio da parte argumentativa do seu texto. Mas se não vier nenhuma ideia, não se preocupe. Garanta a sua pontuação com a estrutura, né, bem elaborada do seu texto. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas dicas e o que eu tenho para dizer a vocês é uma ótima prova. Tchau, tchau!